E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um grande vídeo pro canal aí. A novidade dessa vez, né? Agora nós temos aí pressão de óleo na Speeduino. Nós colocamos um novo sensor aí na Speeduino para acompanhar também a pressão de óleo, tá? Qual é a vantagem? Eu posso acompanhar a pressão de óleo em tempo real na minha dash, né? No tuner do estúdio, né? Nós temos ali a pressão de óleo no tuner do estúdio e também aqui na minha dash, tá? E podemos também habilitar as proteções da Speeduino por baixa pressão de óleo, né? A última versão da Speeduino aí, as duas últimas versões tem aí esse recurso aí. Quando você tiver uma queda muito acentuada na pressão de óleo, habilita as proteções aí, limitando o giro do motor, tá? Outra opção também que a gente pode colocar aqui na Speeduino, eu vou ensinar como que faz muito em breve, é como ligar os alarmes, tá? O alarme sonoro ou por indicação de luz, né? Indicando que tem um problema, ou por aumento de temperatura do motor, ou por baixa pressão de combustível, né? Então a Speeduino vai passar a contar com a famosa luz da injeção, né? A luz da injeção que a Speeduino não tem, vai ter a luz da injeção, beleza, galera? Então no vídeo de hoje nós vamos falar tudo sobre o sensor de pressão de óleo, como instalar ele fisicamente no carro e também na Speeduino aí, tá? O mesmo que eu vou falar para a pressão de óleo vale também para a pressão de combustível, para quem quer acompanhar aí a pressão da linha de combustível, beleza, galera? Então vamos lá para a sequência do vídeo. Vamos lá, galera, então vamos ver aí como que fica para instalar aí o sensor de pressão de óleo na Speeduino, né? Só lembrando que o sensor de pressão de óleo é o mesmo também para pressão de combustível. Então o exemplo que eu vou citar aqui é igual para os dois, exceto a parte da instalação física, né? Que eu ainda não fiz no meu carro, mas a parte eletrônica é da mesma forma, né? Então o sensor de pressão de óleo, né, é esse daqui, ele é conhecido como PS10, tá? Você vai achar ele no Mercado Livre, aí na internet, aí como sensor similar ao PS10, tá? Ele tem várias versões, tem uma que é alimentado com 12 volts, né? Ele funciona também, correto? Mas prefiro esse daqui que é alimentado com 5 volts, tá? Preste bastante atenção nesse detalhe. Se você colocar o que é alimentado com 12 volts, eu recomendo fazer uma fontezinha para estabilizar a tensão em 12 volts, lembrando que lá no carro a tensão pode chegar até 14 volts, então isso pode diminuir a vida útil do seu sensor. Então aí, se você optou ou tem um que é alimentado por 12 volts, faça uma fontezinha para 12 volts. Esse que é alimentado com 5 volts, que é exatamente esse aqui que eu estou usando aqui no exemplo, que eu vou mostrar o exemplo para vocês, você vai usar a própria fonte de 5 volts que a Speeduino fornece para alimentação dos sensores, tá? Ela tem uma saída de alimentação de 5 volts que é para alimentar exclusivamente os sensores. Pode alimentar sem problema algum, ele tem baixo consumo, né? O consumo dele é bem baixo, então ele não vai ter problemas nenhum com a fonte da Speeduino, tá? Fisicamente ele vai no lugar da cebolinha, o famoso cebolinha do óleo, né? O interruptor de pressão do óleo, né? O original que marca a luz no painel, né? Então ele vai no mesmo local. Então, para você poder acoplar o sensor de pressão de óleo e manter o pressão de óleo do painel, né? Você vai precisar também desse adaptador aqui, tá? É conhecido como adaptador para cebolinha, adaptador para pressão de óleo, tá? E ele tem dois papéis aqui fundamental. Um é permitir que você use os dois tipos de sensores. E no caso do meu carro, a rosca aqui do cebolinha original é diferente aqui do cebolinha do sensor de pressão do óleo, né? Então aqui, se eu não me engano, aqui é M14, o pessoal fala, né? E aqui é o M18, né? Então você também tem que ter a mesma rosca, né? Tá? De acordo com o seu sensor, correto? Então você vai precisar desse adaptador aqui, né? No meu carro, caso como ele é turbo, então ele tem esse outro adaptador aqui para poder
levar óleo para lubrificar a turbina, depois vai para esse adaptador aqui, onde você vai ligar os dois sensores. Já me deram a dica de colocar o flexível de freio aqui entre o sensor, tá? Eu já fiz o teste, a rosca bate, dá certinho, tá? E levar o sensor para longe do motor, tá? Isso vai aumentar a vida útil do sensor. Eu percebi também que esse fio que acompanha aqui o chicote do sensor, né? Ele tem é um fio muito ruim, é um fio muito fino e com as vibrações do motor ali, ele tende a quebrar muito fácil. Corre. Diminuir, tirar esse fio aqui, né, e soldar os fios diretamente aqui dentro. Eu vou passar para vocês aí a dica, tem um videozinho aí explicando como é que eu fiz, né? Mas continuando na parte física, então ele ficou assim no motor, tá? Aqui o cebolinha original, né, o de pressão de óleo, o interruptor de pressão de óleo original do carro, ele era aqui, bem aqui no bloco do motor, né? Agora ele tem aqui a saída da pressão de óleo, né? Depois ele vai para o outro adaptador, onde eu tenho o sensor de pressão de óleo e também o interruptor. Aqui a correia ficou bem perto de pegar aqui, mas não pegou, ficou beleza. Então ele ficou dessa forma aqui no motor, né? Para ligar na Speeduino, tá? O vídeo de como fazer o chicote eu vou deixar no final lá, pessoal, acompanhem lá, vocês vão ver lá como que eu fiz. Para ligar o sensor na Speeduino, né, a placa versão 4.3C, né, nós temos só uma porta que eu posso fazer isso, que é exatamente essa daqui, ó, é a A15, tá, que é uma porta analógica digital, que é o que vai para esse tipo de sensor, né, e é a única que está disponível. Então você vai fazer essa sequência de ligação seguindo as cores dos fios do sensor, né? A alimentação aqui de 5 volts para o sensor, o terra, né? E também o sinal. Se ligar dessa forma aqui, tá? Ele vai funcionar, tá? Sem problema, ele vai dar certo. Mas seguindo o esquema da Speeduino aqui, ó, tá? Como o sensor de pressão ele é muito parecido com o sensor o MAP, né? Então nós vamos copiar esse circuitinho aqui, ó, tá? Então vai ter acrescentar esse resistor de 470 e esse capacitor de 0,3 microfarads, tá? Esse componentes aqui para fazer o acoplamento do sinal é indicado para evitar algum problema de ruído, tá? Ó, aqui ele vai entrar nesse pino aqui, ó, o A15, que é uma porta AD, né? Todas essas aqui são porta AD. Tá? Então ele vai entrar aqui no A15. Lembrando que essas outras portas que estão disponíveis aqui, o A9, o A10, o A11, o 12, o 13, podem também ser usados. Tá? Se você quiser usar qualquer uma dessas outras portas, lá no Tuner Studio, que eu vou mostrar como que faz para ativar lá, né? Você pode selecionar uma dessas outras portas. No meu caso aqui ficou melhor o A13, lembra? Minha placa era aquela ponto a ponto, né? Então eu usei no A13, tá? Mas se você estiver usando aí essa placa 4.3, né, você vai usar aqui nesse ponto aqui no A15, tá? Aqui na próxima imagem seria como é com os componentes lá, o resistor de 470 e o capacitor de 0,3 microfarads, né? Correto? Aqui tem um outro exemplo, quando você vai usar diretamente no Arduino, né? Se tem alguma outra placa que é diferente, não tem essas portas, não tem essa conexão, você pode usar direto no pino do Arduino, usando aí o resistor e o capacitor. Aqui eu já coloquei dois sensores, uma para pressão de óleo e uma para pressão de combustível. Um eu estou ligando no A15 e um aqui no A13, né? Correto, pessoal? Então veja que é simples, é fácil, né? Esse sensor aqui ele é conhecido como o PS10, né? E nós vamos ver agora como que faz para ativar ele lá no Tuner Studio. Deixa eu abrir aqui o Tuner Studio. Tá?
Aqui no Tuner Studio você vai vir em acessórios, né? E na última opção aqui, ó, combustível e óleo, né? Tá? Veja que aqui eu tô já com o de pressão de óleo já está ligado, né? Por padrão ele vai vir dessa forma aqui, desligado, né? Então você vai ligar o sensor, vai selecionar qual é a porta que você está usando, aqui no caso de pressão de óleo o A15, lembrando que você pode selecionar outra porta do Arduino, né? E aqui olha, eu tenho o 150 PSI, o sensor, e o de 100 PSI. O de 100 PSI ele chega a 7 bar de pressão, tá? O de 150 ele vai, é o PS10 que vai até 10 bar de pressão, tá? Então aqui eu ativei a pressão de óleo e aqui eu vou ligar e ativar pressão de combustível, tá? Aqui eu estou usando o A13, tá? É o mesmo, as mesmas configurações, tá? Você vai gravar e aqui você vai colocar nos sensores, né? Você tem aqui pressão de ar e óleo em bar, em PSI e em kPa. Aí você escolhe qual o método que você mais gosta, né? E você ativa aí o marcador, tá? Correto? Ele já vai aparecer aqui para vocês, tá? Fiquem agora com o videozinho aí de como eu fiz com o chicote, né? E foi essa a dica nossa aí do sensor de pressão de óleo e pressão de combustível. Beleza, galera? Valeu! Bom, galera, eu estou montando aqui o chicote do sensor PS10, né? Esse aqui é o chicote, o conector que acompanha o sensor, né? E eu vi que esse fio que acompanha o sensor, que é um fio muito ruim, tá? Esse fio aqui, na vibração do cofre do motor, o esquenta e esfria do dia a dia lá, ele vai quebrar muito fácil, tá? Então o que eu descobri? Que o sensor aqui, essa capa aqui do conector, tá? Não sei se é de todos os sensores, ele abre fácil, tá? Essa aqui eu já até abri, né? E já deixei já aqui preparado, né? Então a gente vai fazer a junção dos fios de forma que fica dentro da capa, tá? Depois nós vamos imobilizar essa parte aqui para trabalhar com fio um pouco melhor aqui no sensor. Eu vou fazer aqui o passo a passo e já mostro para vocês, beleza? Então nós vamos colocar nos fios aqui a capinha do conector, né? Tá? Colocar a capinha, os termorretrátil para isolar, tá? Aí foi os termorretrátil. Agora a gente vai pegar estanho e vai estanhar as pontas dos fios, tanto do lado do chicote, né, como do lado do conector. Agora a gente vai simplesmente encostar aqui a ponta do ferro, né, para ele fundir aí as partes, né. Ó, deixa eu fazer mais perto aqui. Confere se ficou bem firme, né? E agora é só encolher aí os termorretrátil. Já eu volto mostrando como que ele ficou no finalmente. Ele já é devidamente isolado, né? Agora a gente vem com a capinha e fecha o conector, que agora é um super cabo já praticamente sem emenda aí. Beleza, galera?